Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 7 de julho, nós continuaremos com a nossa reflexão do texto do Evangelho de cada dia ou o texto do Evangelho diário. Mateus, capítulo 10, versículo 1-20. O Evangelho ele é chamativo, ele é convidativo. Ele é convidativo e chamativo porque Jesus vai chamar os primeiros seguidores e, no mesmo tempo, ele vai enviá-los em missão. É interessante nós percebermos que, se nós temos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus como Sermão da Montanha, sermão não como algo para moralizar, mas sim algo de ensinamento que eles depois têm que transmitir, mas antes vivendo, é claro, vivendo e depois partilhando com os outros. Agora, no capítulo 10 e 11 de Mateus, nós veremos que do Sermão do Monte eles precisam passar para o Sermão da Missão. Aquilo que eles aprenderam no monte, aquilo que depois, é claro, eles vão vivendo com Jesus na missão de Jesus, ou Jesus anunciando, agora são os apóstolos que precisam fazer essa primeira experiência de anúncio. Eles, sem a presença física de Jesus. É claro, meus amigos e minhas amigas, que dentro da teologia, ou teologicamente, essa leitura ou esse texto já nos ajuda a entender que a ausência de Jesus na missão dos discípulos, ou melhor explicando, a ausência física de Jesus no capítulo 10, e sim com a missão dos discípulos, já é uma alusão ao Jesus ressuscitado. Ou seja, é uma leitura pós-pascal, ou é um texto pós-pascal, ou seja, são os discípulos que vão anunciar a mensagem, porque Jesus já não está mais presente no meio deles fisicamente. Então é importante nós percebermos esses detalhes, porque o texto do Evangelho inteiro, como nós sabemos, como nós já comentamos em outros momentos, em outros textos, ele foi escrito da paixão, morte e ressurreição de Jesus para trás. Ou seja, a partir deste momento, paixão, morte e ressurreição de Jesus, é que se começa a escrever o Evangelho. Mesmo que o Evangelho tenha colocado os 4 Evangelhos, né, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, no final do Evangelho. Mas é a inspiração para que haja uma escritura ou haja um escrito sobre a vida e missão de Jesus. Nós não vamos entender a missão de Jesus sem paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aí seria interessante para nós conhecermos o que significa essa questão da paixão, morte e ressurreição, e sempre, às vezes, eu comento nos textos a teologia da graça, a teologia da salvação, porque nós temos também um estudo, uma matéria, uma disciplina teológica ou do curso de teologia que se chama soteroteologia, ou melhor, soteriologia. Soteriologia é para nós trabalharmos a teologia da salvação, porque soter quer dizer salvação em grego. Então é importante que nós tenhamos este conhecimento também. Sendo cristãos e cristãs praticantes, leituras de livros, leituras de obras que nos ajudam a entender a nossa fé é importante, porque assim nós vamos percebendo o quanto nós podemos ir amadurecendo na fé cristã. Porque talvez o texto de hoje, se nós só lermos no literal, ele pode ficar muito abstrato ou talvez sem uma realidade. É preciso entender a cultura dos judeus, entender a cultura de Jesus, que também é um judeu, que conhece muito o Antigo Testamento, ou conhece bem, né, domina o Antigo Testamento, senão nós não vamos conseguir entender ou adentrar no espaço do Novo Testamento, no espaço da missão de Jesus e no espaço da missão dos apóstolos. E no mesmo tempo, se nós não entendermos a missão de Jesus,
a missão dos apóstolos ou dos discípulos e das discípulas de Jesus, nós também não vamos entender e nem saber qual é a nossa missão. E aí nós podemos nos fundamentar em teorias moralistas, que logo mais nós perceberemos ou perceberemos o que eu estou querendo dizer sobre teorias ou fundamentos teológicos moralizantes, que esta não é a mensagem de Jesus e nem a missão dele, e nem a missão que ele partilhou ou enviou seus discípulos para fazerem isso. Então, leiamos o evangelho de hoje. Mateus, capítulo 10, versículo 1, 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os demônios, ou melhor, para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho, anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Vejamos então, meus amigos e amigas, como que o evangelista, ou a evangelista, ou a comunidade que escreve o Evangelho de Mateus, ele vai especificar o chamamento para o seguimento e, no mesmo tempo, o anúncio. O envio, ele consiste em pares. São 6 pares de 2. Vejamos como que quem escreveu preocupou-se em colocar os discípulos sempre em par, em companhia. O anúncio nunca solitário, mas sim talvez fazendo parte daquilo que Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu ali estou. Não que a pessoa sozinha não esteja, mas aqui para dizer que a missão ela é feita também em companhia. Isso nos ajuda a entender a beleza e no mesmo tempo a importância da comunidade. 2 a 2, 6 grupos de 2 para chegar a 12. Para dizer que os apóstolos são os primeiros, a base da comunidade iniciante de Jesus, ou a comunidade iniciante de Jesus. E é interessante que eles vão em nome dele, em nome daquilo que Jesus também havia ensinado. Lembremos que a palavra se fez carne e agora se faz carne de novo. Se fazer carne é se fazer vida, é se fazer partilha, é se fazer doação, é se fazer disponibilidade, é se fazer justiça, como se fala tanto o Evangelho de Mateus. Mas o 6 aqui também nos ajuda a fazermos uma alusão que, sempre ligando ao 7, o 7, porque toda há uma ligação, há uma simbologia teológica para nós entendermos o que o evangelista está querendo nos dizer. O 7 agora somos nós, eu e você e eu, ou seja, essa missão que continua. Mais uma vez a parceria, a companhia. Vejamos então, meus amigos e amigas, que o texto ele sempre nos abre para uma possibilidade para depois do texto. Para que as comunidades que estarão lendo esse texto possam ser essa 7ª companhia, ou esse sétimo, podemos dizer assim, dueto ou parceria para o anúncio. São as comunidades hoje. Hoje, depois do Evangelho escrito. Então é importante que nós tenhamos esta compreensão para perceber como que os textos dos evangelhos também eles nos convidam a fazer parte desta nova realidade em que a comunidade está inserida e no mesmo tempo que a missão está colocada ou apresentada. Lembremos que o Papa Francisco sempre fala sobre a questão da igreja em saída. Igreja somos todos nós, porque igreja também é assembleia, é grupo de pessoas, é uma comunidade ativa, é uma comunidade participativa.
Antes, então, eu dizia da questão do moralismo. Moralismo porque nós podemos olhar o texto e ler no segundo versículo, no primeiro, né, versículo, quando diz assim: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Lembremos, amigos e amigas, que o moralismo ele pode estar aqui. Pode estar aqui porque nós podemos falar para uma pessoa que ela está possuída, por isso que ela está doente. Mas aqui Jesus está querendo dizer que os discípulos e as discípulas precisam também formar-se dentro da cultura dos judeus. Jesus, ou quem escreveu o Evangelho, está respeitando os judeus. Ou seja, na cultura judaica, ou na concepção divina que eles tinham, teológica e também humana, todas as doenças, meus amigos e amigas, do Antigo Testamento e no mesmo tempo do Novo Testamento, principalmente nos primeiros cristãos, que depois eles vão entendendo que não é assim, até na Idade Média era assim, no início do período aí colonial ou Idade Moderna, e hoje muitas pessoas acreditam nisso também, ensinam isso, que as doenças são causadas, provocadas por demônios. E nós sabemos que não é verdade. É parte constitutiva da nossa organicidade, ou seja, a nossa anatomia física, biológica, carnal, corporal, fisiológica, ela é frágil. Nós adoecemos. É só nós vermos a pandemia. Pandemia não é castigo nem de Deus e nem uma questão demoníaca, não tem nada a ver. Faz parte da humanidade. O adoecer-se, o estar enfermo, faz parte da própria constituição humana. Agora, como que nós podemos descobrir ou inventar sistemas, meios, comunidades para diminuir essa intensidade? Se nós temos possibilidade física, biológica, psíquica para adoecer, então como que nós vamos criar mecanismos de defesa e, no mesmo tempo, para prevenir as doenças? Para que diminuamos a intensidade? Para que cada vez mais descobramos meios e maneiras para fazer com que o ser humano viva de uma forma mais, podemos assim, mais agradável? É só nós lembrarmos, em plena modernidade, que nós usamos esse termo modernidade ou pós-modernidade, o índice de pessoas com ansiedade, com depressão. Nós vemos a quantidade de pessoas com outras doenças. Está ligada também ao sistema hoje que nós temos. Sistema muitas vezes social, cultural, né? Os moralismos. Então, o Mateus, ou a comunidade matiana, está falando para os judeus e, no mesmo tempo, está usando a linguagem que eles usam. Mas, aos poucos, precisam superar. Quando eles dizem que os espíritos maus, então, adoecem as pessoas, também é para dizer que Jesus tem poder sobre a vida. Ele pode dar a cura ou pode dar a morte. Ou seja, o seu poder curativo que está nas suas mãos, está no seu coração, está na sua vida, está na sua missão de acolher o outro do jeito que ele é. Vejamos, meus amigos e amigas, que os discípulos, os apóstolos, e hoje então trazendo para todos nós, eles recebem o mesmo poder de curar, de cuidar, de prevenir, de amar, de perdoar. Então, nós vamos encontrar em alguns textos em que Jesus perdoa e a pessoa se cura. Por quê? Porque se o pecado gerava doença no mundo judeu, é preciso que haja o perdão para atingir a cura. Olha que interessante, é o mundo judaico daquela época. Hoje nós também sabemos, é claro, o papel e o valor do perdão, como eu já comentei em outros vídeos também. O perdão também é curativo, sem dúvidas. A mágoa, rancor, essa questão de nós termos dificuldades de partilhar o perdão ou de dar o perdão, ele pode nos deixar pessoas assim abatidas ou enfermas. Indico e recomendo esse livro, Anselmo Green, que é teólogo, é filósofo, é psicólogo da psicologia do profundo, ele é monge, padre beneditino, e escreveu esse livro, Jesus como terapeuta, o poder curador das palavras. Como editora Vozes, como é interessante nós entendermos o valor das palavras, o poder curativo das palavras. Curativo que vai desde nós entendermos o que está acontecendo conosco. E continuando com o texto, nós percebemos que Jesus pede então que os discípulos possam ir aos
judeus, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque no Antigo Testamento se faz essa escritura teológica de que os judeus, ou Israel, foi o povo chamado. Só que nós sabemos que povo chamado são todos os povos. O divino, ou Deus, chama todos os povos para viverem a fraternidade, para viverem a unidade. Isso que é importante. E aqui, Jesus também está sendo alguém que está trabalhando com os discípulos aquilo que é do mundo judeu, não ir para as terras dos gentios ou pagãos, ou nem entrar nas cidades dos samaritanos, porque havia uma rivalidade entre os judeus e os pagãos, e no mesmo tempo eles viam os pagãos como impuros e os judeus como profanos. Mas lembremos que Jesus mesmo, ele é capaz de dialogar e até mesmo curar ou devolver a vida para a filha da Sírio-Fenícia, que então eles são pagãos. E no mesmo tempo Jesus é capaz de passar pela Samaria e sentar lá no poço de Jacó ou Jericó e conversar com as samaritanas. Então o próprio Jesus mesmo, ele rompe esses tabus. É importante hoje nós entendermos para não cairmos de novo naquele moralismo muitas vezes apresentado no livro do Levíticos. Os puros e os impuros. O puro sou eu, os impuros são os outros. Este não é o papel do missionário ou da missionária ou discípulo e discípula de Jesus hoje. O discípulo hoje tem que também levar o reino dos céus. Veja, mais uma linguagem do judaísmo, hebraísmo. Hebraísmo, ovelhas perdidas da casa de Israel, e o reino dos céus. Porque o evangelho de Marcos e também Lucas vai falar reino de Deus. Como os judeus não pronunciavam a palavra Deus, então reino dos céus. O céu da terra, o céu sideral e o céu espaço dimensão onde habita a divindade na cultura judaica. Para nós hoje, cristãos, o próprio Mateus vai dizer no final do Evangelho: eu sempre estarei no meio de vós. Ou seja, o nosso Deus não está nem na dimensão sideral, nem na dimensão onde só ele habita, mas sim está também junto conosco. Ele mora conosco. A partir da encarnação ou do nascimento de Jesus, Deus se fez pessoa, Deus se fez realidade, Deus se fez carne. Ou seja, ele habita em cada ser humano. Isso que é importante. E levar a mensagem, o anúncio de Jesus é a boa notícia. Fazer com que todos tenham vida e que todos vivam a dignidade e a fraternidade. E que assim possamos aprender que nós também podemos curar. Curar através do amor, do perdão, da partilha, da solidariedade, da sensibilidade, a partir do momento que nós percebamos o sofrimento dos outros e façamos o bem. Ou seja, ajudemos essa pessoa a superar esse momento de dor que ela está passando e, no mesmo tempo, ajudar as pessoas que estão, então, doentes ou enfermas a entender o que ela está se passando, levar um Deus do amor, um Deus do perdão, dizer que Deus nunca abandona ninguém, mas nós é que somos convidados a estar próximos uns dos outros. O reino dos céus está próximo, ou seja, ele já está, ele já aconteceu. Agora nós temos que experimentar e, no mesmo tempo, viver e anunciar a mensagem libertadora de todas as dores e sofrimentos. Como então nós podemos ter essa utopia e acreditar que nós podemos sim fazer com que a nossa sociedade seja melhor? Entendendo que Jesus nos ensina que a cooperação é a melhor de todas as maneiras e experiências humanas que nós podemos fazer na sociedade, na comunidade e no mundo. Hoje o mundo é da competição. Talvez esse excesso de competição, esse excesso de buscas exageradas de bens, pode também nos adoecer, nos enfermar. Um jeito de buscarmos um meio curativo ou preventivo é a cooperação. É sermos necessários, sermos úteis uns para os outros. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver guerras, que eu leve a paz. Onde houver fome, que eu leve o pão, seja o pão material e também o pão do amor, o pão da amizade. Que Deus nos abençoe e nos proteja e nos guie. Um abraço a todos, até a próxima.